Que privilégio estarmos juntos nesse tempo para pensar aquilo que Deus tem dado a nós, nesse tempo de estarmos cooperando. E é algo tão importante que deve mexer com a nossa vida, na nossa essência, em todas as áreas. E quando nós olhamos para esta expressão do apóstolo Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 2, em que nós devemos ter o mesmo pensamento, nós podemos olhar na mesma direção, tendo o mesmo amor, um espírito e uma atitude, desafia nós a dizermos: eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. E quando eu quero pensar com os irmãos e saudando os irmãos nesta expressão de alegria de que nós estamos nesta mesma caminhada, e ouvir o apóstolo Paulo dizendo, completai o meu gozo, ou seja, essa é a oração de toda a nossa assembleia, da diretoria, da nossa convenção. Complete o meu gozo, olhando numa mesma direção. E eu posso ouvir aqui também resultado da oração de Jesus. Eu quero ser resposta da oração de Jesus, nessa cooperação, quando lá em João 17 diz, para que assim vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Eu preciso ser resposta da oração de Jesus nesta cooperação, nesse estar caminhando junto com as pessoas que estão ao meu redor. E se eu volto meus olhares para Filipenses 2, eu entendo que Cristo deu o seu modelo, o seu exemplo para cada um de nós. E tenhamos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado, ou retido, melhor dizendo, a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, se nós queremos que haja esta cooperação entre nós, como batistas que somos, a alegria de viver esse cristianismo autêntico não pode tirar o foco dos olhos de Jesus. E a expressão é nessa cooperação pela fé. É algo que nós desenvolvemos porque nós cremos. Porque às vezes eu quero que isso aconteça, mas eu não sou resposta da minha oração porque existe uma incredulidade. Mas como que eu posso aceitar aquele irmão que não me aceita? Como eu posso andar com aquele que pensa diferente? Como eu posso estar sentado ao lado de alguém que tem ideias completamente adversas à minha? Mas a Bíblia diz que nós temos que ir na direção dessas pessoas para reconciliar com Ele o quanto antes. E o texto então desafia nós a sermos como Jesus foi, de maneira muito integral, mediante essa fé, que é algo que é impulsionado pela ação do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo escreve 4 vezes dizendo: o justo viverá da fé. Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. E em Hebreus deixa bem claro dizendo ali que Deus quer que nós estejamos andando com Ele pela fé, porque caso isso não aconteça, Deus não se agrada de nós. O justo viverá da fé. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Então é importante que nós, nessa cooperação, nesse desejo de estar vivendo a vida que Deus quer que nós vivamos pela fé, alcancemos esta alegria de reconciliar com pessoas que às vezes não têm nada a ver conosco. E essa demonstração desse estar vivendo, eu aprendo apenas com uma pessoa, que é Cristo Jesus. E nessa perspectiva, é algo que de longo prazo exige de nós paciência, exige de nós perseverança, exige de nós foco, exige de nós estarmos olhando para Jesus. Por isso em Hebreus no capítulo 12 diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de todo o peso de pecado que realmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Como é importante então estarmos vivendo nesse tempo e correndo com perseverança. Irmãos, para que eu possa alcançar esta
a alegria de viver em comunhão com tantas pessoas que pensam diferente, eu preciso ter paciência. E é algo que está faltando muitas vezes em nós. Corramos com paciência. E essa corrida é algo que eu decido correr. E para que eu possa correr bem, eu tenho que treinar. Eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que estar vivendo uma vida disciplinada, para que quando eu chegar diante do meu adversário, eu possa encará-lo conforme Jesus encarou. Eu te amo. Judas, amigo, por que vieste? É esse tempo em que com paciência, com treinamento, com dependência do Espírito, eu alcance esta vitória. Paciência, descansar, é permanecer sob. Então, como está a minha vida no relacionamento pessoal com Deus, para que eu possa ser alguém que faça a diferença nesse tempo em que nós estamos cooperando um com o outro para a unidade da nossa caminhada com o Senhor. Talvez a sua igreja viva a vida solo, sozinho, olhando para si mesmo. Talvez nós, como pastores, olhamos para nós mesmos e esquecemos de tantos outros que estão ao nosso redor precisando do nosso cuidado. Então, com alegria de poder viver, corramos com perseverança, com determinação, nos preparando para alcançar isto, suportar as lutas grandes que vêm sobre cada um de nós, mas não apenas olhando nessa direção daquilo que Deus tem para nós com perseverança, mas nós ouvimos também de que o texto disse que a carreira que está proposta. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe a cada dia o que Deus tem colocado diante de você para viver junto com o seu irmão, com aquela pessoa que está ao seu lado? Como o pastor mencionou ontem, né? Quando Deus vai perguntar, onde está o seu irmão? Eu me preparo para encontrar com cada um deles. Quer ser aquele que eu concorde ou não concorde, aquele que é meu amigo, que eu abraço com alegria, ou aquele que olha para você com um olhar de ódio. Viver nesse tempo, alcançando esta bênção e saber quem eu sou nesse momento, porque a carreira que me está proposta é realmente estar agora entendendo que eu tenho que colocar de lado todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia. Quantas coisas adversas estão sempre diante de nós, mas eu preciso abandonar, jogar fora e colocar bem longe desta caminhada. Mas quero concluir dizendo que a expressão que nós temos em Hebreus 12 diz, né? Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quais direções que eu tenho olhado? Um relatório financeiro? Uma diretoria, suas decisões? As partes talvez negativas em que nós enfrentamos? Mas olhe para Jesus. Esse tempo de restauração, quando Paulo escreve em Romanos que ele deixou ali a sua glória, veio até nós, miseráveis pecadores, para nos resgatar. Ou quando Romanos diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando então estou olhando para Jesus, fixando os olhos nele, como consumador da minha fé, para que eu possa ter esta alegria de estar vivendo o que Cristo viveu. Alcançaremos esta vitória de poder estarmos cooperando pela fé nesse crescimento, quando nós podemos viver aquilo que o escritor escreve 1 João 2,6. Se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. A cooperação será completa quando nós, pela fé, vivermos Jesus. Que Deus nos abençoe.